Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe tudo aquilo que te pertence em nome de Jesus. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma reflexão da palavra de Deus que vai falar ao seu coração de uma forma poderosa em nome de Jesus. Você que não é inscrito nesse canal, se você achar esse conteúdo muito importante para você, muito edificante para você, eu queria te pedir nesse momento que você se inscrevesse neste canal, se tornasse parte do reino profético, a qual Deus estará me usando para abençoar a sua vida, para transmitir a sua palavra de uma forma que o reino de Deus vai ser beneficiado, você vai estar sendo beneficiado através das palavras vivas das Escrituras Sagradas. Amém? Então você que não é inscrito, queria te pedir a tua ajuda para você se inscrever neste canal, deixar o seu gostei e claro que você tem a escolha, o direito, a decisão de gostar ou não gostar, mas eu espero que você goste desse conteúdo, espero que você coopere junto comigo para que assim o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. Eu quero compartilhar com você uma reflexão muito importante sobre a ovelha e o seu pastor. A ovelha e o seu pastor. Ovelha versus pastor. A passagem que eu estarei lendo fica no livro de João, capítulo 10 e o versículo 27. Se depois você se sentir interessado e curioso ou curiosa de poder ler, meditar nessa palavra, isso vai ser muito importante e edificante para a sua vida espiritual. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Preste muita atenção. Diz assim: as minhas ovelhas, isso aqui é muito importante da gente observar. Essas palavras de João 10, 27 não são os anjos que estão falando, não são os discípulos que estão falando, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando aqui. Então precisamos atentar, observar e aceitar a palavra de Deus ao nosso coração. O primeiro ponto é que quem está falando aqui é Jesus Cristo, ou seja, é um personagem muito importante, é o nosso Salvador. Ele diz: as minhas ovelhas, ouve a minha voz. Isso é muito importante a gente destacar quando Jesus ele diz: as minhas ovelhas. Então, de quem é as ovelhas de Deus? De quem é as ovelhas? Então, as ovelhas não são do pastor humano, as ovelhas não são do missionário, as ovelhas não são do bispo, não são dos apóstolos, a ovelha não são de pessoas humanas. O texto é bem claro aqui em nos afirmar que o rebanho pertence a Deus, o rebanho pertence a Jesus, o rebanho, as ovelhas pertencem ao Espírito Santo. Hoje nós vemos de fato que muitos pastores, eles dizem: essas são as minhas ovelhas, e essas minhas ovelhas não vão para a igreja A ou igreja B, como se ele estivesse se colocando como
o dono daquele rebanho, como se ele estivesse colocando, afirmando que de fato aquele rebanho pertence a ele de uma forma humana. Claro que eu entendo e compreendo que o pastor tem um papel fundamental e indispensável em relação às suas ovelhas, em relação ao seu rebanho, que é de cuidar, que é de tratar, que é de consolar, que é de instruir e assim sucessivamente. Só que o rebanho, as ovelhas que estão na nossa responsabilidade, apesar de Deus estar colocando em nossa responsabilidade, temos que entender que esse rebanho, ela pertence a Deus, pertence a Jesus, pertence ao Espírito Santo. Deus simplesmente coloca essas ovelhas, esse rebanho, para nós cuidarmos, assim como Davi cuidava das ovelhas, assim como Davi cuidava do seu rebanho, assim como Davi mesmo fala no Salmo, dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Mas, como eu acabei de falar para você, que nós como ovelha, nós não somos humanamente ovelhas de um pastor humano, nós somos ovelhas de Cristo. Claro que nós temos que ficar debaixo de uma autoridade, claro que nós temos que ficar debaixo do anjo da igreja, ao qual foi constituído e levantado pela vontade de Deus. Mas hoje a gente vê, infelizmente, muitos pastores brigando: essa ovelha é minha, esse rebanho é meu, e essa igreja é minha, esse povo é meu. Então eu não concordo particularmente a forma de muitos pastores pensar dessa forma. Mas vamos lá para o que o texto diz: as minhas ovelhas. Então aqui a gente passou a entender que as ovelhas que estão neste mundo, elas pertencem a Jesus, elas pertencem ao reino de Deus, elas pertencem ao céu. E o que é que essas ovelhas ela faz? O que é que esse rebanho ela faz? O texto diz: as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras. Então, uma verdadeira ovelha, um verdadeiro rebanho, ela é obediente ao seu pastor, ela se submete ao seu pastor, à sua liderança, ela respeita a autoridade que está à disposição dela. Ou seja, então eu entendo desse versículo que uma verdadeira ovelha, ela não passa a ouvir qualquer voz. Ela não ouve a voz do ser humano, ela não ouve a voz do diabo, ela não ouve a voz do seu coração. Uma verdadeira ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E quem é esse pastor? Claro que esse pastor é Jesus Cristo. Esse de fato é o grande verdadeiro pastor, que ele mesmo vai declarar com as suas palavras, dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E de fato isso aconteceu, que esse bom pastor, Jesus Cristo, aonde é que ele deu a sua vida para as suas ovelhas? É só nós olharmos de fato para a cruz. Ali o bom pastor estava dando a sua vida para as suas ovelhas. Então, de fato, o que ele falou, ele cumpriu. Ele estava lá naquela cruz, sofreu, foi zombado, foi maltratado, passou a vergonha que nenhum ser humano queria passar, e realmente esse bom pastor, ele deu a sua vida para as suas ovelhas. Que sentido essa palavra está falando? Porque as ovelhas, antes
estava na morte espiritual. Então, quando esse pastor, esse bom pastor, dá a sua vida para as suas ovelhas, naquele momento, quando esse bom pastor está na cruz e morre ali na cruz, então a vida que estava sobre esse pastor, nesse pastor, foi transmitida para as suas ovelhas. Ou seja, é como se esse bom pastor tivesse transportado as ovelhas do império das trevas e lhe colocando no ministério da luz. Então isso é muito importante. Então as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras. Então aprendemos aqui que uma verdadeira ovelha, ela obedece à voz do seu pastor. Ela se submete ao anjo da igreja, ao seu pastor. Então isso é muito importante. Então quando eu vejo uma ovelha, um rebanho que fazem parte de um ministério, está debaixo de uma liderança e não obedece o seu pastor, para mim particularmente, as pessoas que não respeitam o seu pastor, não respeitam a sua liderança, para mim particularmente, ela não é uma ovelha obediente, mas ela se demonstra como bode, se demonstra como uma pessoa rebelde. Mas uma verdadeira ovelha, ela obedece o seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Ou seja, no momento quando as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, ela segue o seu pastor. Então, aonde quer que o pastor esteja, a ovelha verdadeira está do lado do seu pastor. Mas quantas ovelhas hoje está contra o seu pastor, contra o seu ministério, contra o seu chamado? Então, hoje é dia de mirar, a gente vê muitas ovelhas que é contra o seu pastor, é contra a sua liderança. O pastor diz, é dessa forma que você tem que seguir, e a ovelha de fato às vezes não quer dar crédito para aquilo que o pastor está falando. Então há característica de uma verdadeira ovelha. E quais são as características de uma verdadeira ovelha? Primeiro, ela tem um pastor. Segundo, ela ouve a voz do seu pastor. E terceiro, ela obedece à voz do seu pastor. E quarto, ela segue o seu pastor. E é muito importante a gente estar debaixo desses princípios, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 e o versículo 17 que nós temos que obedecer aos nossos pastores. Por quê? Porque o autor de Hebreus vai dizer que esse pastor, esse anjo da igreja, ele está com uma responsabilidade grande em tomar conta de cada ovelha, de cada rebanho. A Bíblia vai dizer que é o pastor que zela pelas nossas almas, cuida das nossas almas. Então, ovelha, obedeça o seu pastor, esteja debaixo dessa liderança, desse anjo da igreja levantado pela vontade de Deus. Claro que eu entendo e compreendo também que tem o outro lado. O outro lado que eu digo é que muitos pastores que se passam por pastor, mas de fato são mercenários, são pastores disfarçados, e precisamos atentar para essa situação, esses sintomas de que, em fato, é um verdadeiro pastor. Então, para finalizar, essa é a reflexão, a mensagem de Deus para você, a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu queria compartilhar com você em nome de Jesus. Então, João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Então, uma verdadeira ovelha, ela tem o pastor. Uma verdadeira ovelha
ouve a voz do seu pastor, uma verdadeira ovelha. Ela não ouve qualquer voz, a voz do seu coração, a voz da sua mente, a voz do diabo, mas sim a voz do seu Deus, a voz do seu verdadeiro pastor. E quando ela ouve, ela segue o seu pastor. Amém? Então essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa reflexão, dessa pequena mensagem, vamos dizer assim, claro, né, não desfazendo da grandeza das Escrituras Sagradas em falar uma pequena palavra, mas no sentido de como é que eu posso falar? Do pequeno resumo que nós estamos falando aqui. Amém? Então, se você gostou, eu queria te pedir humildemente que você se inscreva aí no nosso canal, o Reino Profético aí, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha abençoar a tua família, Deus venha abençoar tudo aquilo que te pertence, em nome de Jesus. E temos mais vídeo mais para frente, em nome de Jesus. Fica na paz. Um abraço.